E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a abertura Larsen e o ataque Ninja Larsen também. São aberturas extremamente semelhantes, por isso eu vou tratar elas no mesmo vídeo. Então, a abertura Larsen se caracteriza pelo lance B3, e a ideia é qual, né? A ideia é pôr o bispo em B2 e fazer pressão no centro à distância. O ataque Ninja Larsen, que a gente chama, é uma sequência parecida, só que o branco joga com cavalo F3, e aí, por exemplo, D5 e agora B3. Com a mesma ideia, só que tem algumas diferenças, né? Então, quem é o Larsen, né? O Larsen foi um grande mestre dinamarquês chamado Bent Larsen, né? Que ele era um jogador extremamente criativo. E ele costumava jogar essas aberturas um pouco menos jogadas para colocar os adversários já fora da sua zona de conforto. Tá? Então por isso essa abertura leva o nome dele. Então eu vou mostrar algumas ideias. Então a principal ideia do branco aqui é colocar o bispo na diagonal e fazer uso dela. Então a linha principal segue com E5. O preto também pode jogar D5. De novo, como é um lance que não é... ele não coloca o peão diretamente no centro, aqui o preto tem vários jeitos de jogar. Então ele pode jogar B6 com uma ideia simétrica, pode jogar C5, pode jogar C6, pode jogar G6 também. Mas vamos focar nos dois lances mais principais aqui, que lutam pelo centro diretamente. Né? Então, E5, o preto pode jogar D5 também, e aí bispo B2 e leva por umas posições semelhantes à defesa indiada dama no futuro próximo. Mas aí E5, bispo B2, atacando o peão de E5. Aqui de novo o preto tem muito jeito de responder, mas o lance principal é o cavalo C6, E3. E aqui, pela base, o lance principal agora é o cavalo F6. Mas antigamente o preto jogava com D5 mais, controlando o centro. Mas é aí que entra alguma das ideias do Larsen. Vem bispo B5, cravando o cavalo e ameaçando o bispo toma E5, bispo D6. E aqui o branco tem tanto o C4 atacando o peão de D5, tanto F4, fazendo pressão aqui no peão de E5 e aproveitando a influência desse bispo aqui, já que o preto não pode tomar F4 por causa de bispo tomar G7. Então essa seria uma das ideias principais. E aí, pensando nisso, o preto meio que atrás do lance D5, jogando com o cavalo F6. E aí, bispo B5, o branco joga, ameaçando o bispo tomar C6, seguido de bispo por E5. E aqui, a partida que eu vou mostrar é com D6, que segue D6. Só que aqui o lance principalzão mesmo é bispo D6. E parece um lance horrível, né? Porque coloca o bispo aqui na frente do peão de D, o bispo de C8 fica meio mal. Mas tem um plano interessante. Então qual é a ideia das pretas, né? Vamos supor que o branco jogue cavalo E2 aqui, que é um dos lances bem jogados aqui também. O preto vai jogar A6 agora, perguntando para onde esse bispo vai. Normalmente o preto joga com o bispo tomar C6. E aí que vem a coisa, né? Depois de D tomar C6, o bispo não atrapalha ninguém mais, né? E agora o bispo está numa casa muito boa, porque ele defende o peão de E5 e agora o outro bispo está livre para vagar por aí. Mas vamos supor que o branco joga o lance como cavalo F3, a gente vai rocar. A gente roca. Só para ilustrar, tá? Eu vi que o peão de E5 estava caindo. Mas aí o preto joga com torre E8, por exemplo. D3 para terminar o desenvolvimento. E agora o bispo volta para F8. Ele já cumpriu as suas funções defendendo o peão de E5. E agora o preto vai jogar com D5 no futuro próximo. E de novo tá caindo o peão de E5, eu sei. Mas é só para ilustrar a ideia das pretas, tá? E aqui o lance... O lance principal das brancas, por incrível que pareça, é cavalo A3. E aí você fala, o que isso tem a ver com os princípios da abertura, né? Não tá lutando pelo centro, desenvolve uma peça naquelas e nem ajuda a proteger o rei. Bom argumento. E aí você vai ficar chocado sabendo que o lance principal das pretas aqui é cavalo A5, levando o cavalo para o canto. Mas vamos lá, um passo de cada vez. O lance... Então o que está acontecendo, né? O branco tem certa pressão aqui no cavalo de C6, consequentemente tem uma pressão lá no peão de E5 também, né? E o lance cavalo A3 ameaça cavalo C4, que é um lance um pouco incômodo se ele chegar. Então, por exemplo, se o preto joga com roque, cavalo C4, ameaçando o bispo por cavalo, seguido de cavalo por peão. E também ameaça quebrar a estrutura das pretas, tomando o bispo ali em D6, né?
Por isso, é uma posição que dá para jogar, mas por isso o preto joga cavalo A5, né? Que evita cavalo C4, mesmo levando a peça para o canto. E aqui surge outra ideia das pretas, que é jogar com C6, bispo C7 e D5, tentando resolver os problemas. Outro lance que o branco também tem que ficar se preocupando toda hora é o lance da E7, atacando o cavalo em A3. Tá? E com chance para os dois lados, né? Ninguém está melhor aqui, a posição deve estar mais ou menos equilibrada. E, bom, quem jogar o xadrez melhor aqui leva, né? Então vamos para nossas partidas modelo. Infelizmente eu esqueci de colocar o nome dos jogadores, então só vou conseguir falar o nome. Eu só lembro dos jogadores que estavam jogando de brancas aqui. Que a primeira partida que eu vou mostrar. Peraí, antes de mostrar as partidas. Vamos lá. O preto. Tá. B3, E5. Então, qual seria a vantagem da ordem de jogar com o cavalo F3 primeiro, né? O cavalo F3 evita o lance E5. Simples assim. Por isso, o próprio Ninzovic, né, que dá o nome da abertura do ataque Ninzo Larsen, ele jogava nessa ordem com o cavalo F3 e aí com o D5, B3. Porque agora o branco não tem o preto não tem o lance E5, né? Então o branco já tomou um controle central legal aqui. Então a gente está vendo, né? A gente não precisa necessariamente colocar os peões no centro. A gente pode atacar com as peças à distância. É o que a gente chama de aberturas modernas, que a gente pode acabar. A gente vai ver várias aberturas modernas hipermodernas, na verdade, hipermodernas, durante esses vídeos. Tá? Então a primeira partida que eu vou mostrar é uma partida do próprio Larsen. Então seguiu B3, E5, bispo B2, cavalo C6, E3, cavalo F6, bispo B5 e D6 aqui, que é uma das opções que o preto tem. Tá? Aqui o Larsen jogou com cavalo E2, mantendo a posição extremamente flexível, né? Então ele não joga cavalo F3 para deixar o peão de F livre, ele pode jogar F4, como ele vai jogar daqui a pouco. O preto jogou com bispo D7, roque, bispo E7 e agora veio o F4. Então ele quer tentar quebrar essa estrutura central para aumentar o poder desse bispo aqui de B2. O preto jogou com E4, que assim pode ser questionável ou não, mas é um lance. Porque abre a diagonal e esse bispo, vocês vão ver como esse bispo vai acabar ficando bem forte aqui. O branco jogou com cavalo G3, atacando o peão de E. Veio o roque. E aqui o Larsen jogou com bispo por C6, eu não sei exatamente por quê. Tá. Ainda não entendo por quê. Mas aí bispo por, B toma C6 e aqui ele jogou com C4. E qual é a ideia do Larsen, né? Ele quer jogar cavalo C3 para começar a martelar o peão de E4. E não é tão fácil defender o peão de E4, né? Porque os peões que eram para estar defendendo ele estão um pouco longe, né? Ele pode jogar D5 aqui o preto. Na verdade ele jogou D5 para tentar manter a estrutura unida. Mas ele meio que contraria um princípio aqui, que é qual, né? Ele está colocando os peões na mesma cor do bispo que ele tem, né? E aí ele deixa o nosso bispo ativo também aqui na brincadeira. Vai seguir o cavalo C3, aumentando a pressão em cima dos peões. Torre E8, torre C1, colocando a torre na coluna semi-aberta, então plano bem lógico. E aqui bispo G4, cavalo de C2, liberando a diagonal para o bispo, e aí a dama pode acabar passando para E1, H4, algumas ideias. Opa, H5 não, né? Mas tem algumas ideias nesse sentido. Cavalo D7, a ideia das pretas pode ser jogar com bispo F6 para trocar esse forte bispo de B2 e ao mesmo tempo tentar explorar as fraquezas do branco, que o branco criou, né? Principalmente a casa de D3 aqui. Mas aí o branco jogou com H3, tomou. E aqui eu realmente acho que o preto precisaria jogar bispo F6 aqui. Oferecendo a troca, porque esse bispo vai ficar, ele tá muito forte. E aí, por exemplo, depois de bispo por, cavalo por, C por D5, C por D5. Uma posição que eu acho que tem uma pequena vantagem para o branco, porque tem esse peão atrasado aqui na coluna C, né? Então, por exemplo, torre C2, seguido de torre de F1, pode ser uma ideia. Ou cavalo F5 para cavalo D4, né? Parece bem lógico. Então a posição das pretas não está tão fácil. Só que depois de cavalo C5, a posição fica pior ainda, né? Por incrível que pareça. Porque agora o branco tem o lance dama G4. Fazendo pressão em cima do peão de G7. Ameaçou mate, o preto tem que responder. Veio G6, só que agora é F5. Explorando as fraquezas em volta do rei, né? Então ele está tentando abrir linhas para colocar mais peças no ataque, né? Levar mais gente para a festa.
Veio o cavalo D3, atacando o bispo e atacando a torre. Provavelmente o preto esperaria que as peças do branco saíssem, mas o Larsen simplesmente ignorou o que ele estava fazendo. Veio o F toma G6. Se tomar em B2, né? Provavelmente G por F7. E o preto está muito perdido aqui. Em H8 promove qualidade a menos, né? Sem contar o rei preto totalmente estourado lá em H8. Então ele tomou de H. Só que agora vem a bomba, né? Torre por F7. Sacrificando a torre para quebrar as defesas do rei, né? Rei por F7. Torre F1 cheque. E aqui o preto está completamente perdido. O bispo, e a importância desse bispo aqui de B2, né? Ele corta muita casa em volta do rei. Tanto que rei G8 já leva mate em 1, né? A partida seguiu o bispo F6, mas depois de torre por F6 o preto acabou abandonando. Tá? Então, fica bem claro os perigos da variante, né? Tem muito tema. E aqui eu vou mostrar uma partida do Raymond Kane. Tá? E de novo, eu não sei quem estava jogando de pretos, porque eu esqueci de colocar aqui no meu script, mas enfim, vocês devem procurar aí e achar. Cavalo F3, D5 e aí B3. O preto jogou com bispo G4, que é uma ideia ok, desenvolve uma peça. Sempre de acordo com... Se estiver de acordo com os princípios da abertura, certamente é um lance jogável. Então bispo B2, cavalo D7. E aqui o Raymond Kane jogou de uma maneira bem interessante. Ele jogou com G3 aqui, com duplo fianqueto. O preto tomou em F3, peão por. Cavalo de F6. E aqui um lance bem temático de quando você fianquetar o bispo aqui em B2, é jogar com F4. E aqui o peão e o bispo trabalham em conjunto para controlar uma casa central. E ao mesmo tempo abre a diagonal para o outro bispo também. Então seguiu E6, bispo G2, bispo E7, roque, D3. E aqui assim, o branco tem um plano muito fácil, porque quer jogar cavalo D2, cavalo F3 e cavalo E5. O preto jogou com A5, BA4, C6, cavalo D2. E aqui o preto jogou B5, que eu acho que é um pouco precoce, porque vocês vão ver que na verdade acaba debilitando muito a estrutura das pretas ali. O branco jogou dama E2, B por A4, torre por A4, cavalo B6, torre A2. E aqui o preto jogou com A4 para tentar se desfazer desse peão isolado, né? Que faz todo sentido. O problema é que as brancas têm certa pressão aqui na diagonal e aparentemente não é tão útil no momento, né? Mas essa peça é uma peça ativa, ele está controlando casas centrais importantes. Torre de F1, dobrando na coluna aberta, seguiu A por B3. E aqui seguiu algumas trocas, torre por A8, cavalo A8 e agora cavalo por B3. Então, tem algumas casas pretas aqui, principalmente a casa de C5, que pode ficar fraca, né? Já que nenhum peão defende mais ela. Cavalo B6 e o cavalo está bem limitado, né? O cavalo tá... Ele não tem casas para ir aqui de B6, então ele não está numa casa boa. E aqui o branco jogou F5, que é um sacrifício bem interessante de peão. Sacrifício entre grandes e enormes aspas. Porque aí veio E por F5. E agora começa a surgir alguns temas em cima do bispo de E7. E agora cavalo D4 jogou. Ameaçando tanto o cavalo por C6, tanto o cavalo por F5. Aqui o preto jogou com dama D7. E aqui o branco tinha várias opções tentadoras aqui. A primeira seria cavalo por F5, para aproveitar o tema em cima do bispo. E depois de dama por E7, o branco tem uma vantagem estável aqui, porque é muito fácil atacar aquele peão de C6. E tem um monstro aqui em B2. Mas aqui ele jogou com bispo H3, martelando o peão de F. E depois de G6, bispo por F5. Sacrificando o bispo para tentar explorar o rei das pretas ali. G por F5. E nem agora, né? Você fala, agora o branco não tem nada, né? Tipo, vai jogar tipo dama F3 aqui. Atacar e tomar o peão de F, né? Mas aí vem, bum, torre A7. Pimba. Atacando a dama. E sobrecarregando a dama, né? Porque agora a dama tem que ficar defendendo o peão de F também. Seguiu dama por A7, só que aí cavalo C6. E assim, a vantagem do branco não é nada grande aqui. Tipo, tá 0,80, um pontinho ali, de acordo com o computador. Mas eu acho que na prática isso aqui é muito chato de jogar de brancas. Atacando a dama e atacando o bispo, né? E principalmente pelo fato do rei preto estar muito exposto aqui, muito vulnerável nessa diagonal. Então, de novo, ó o bispo aí de B2, né? Aqui o preto jogou com dama D7, que é o lance perdedor.
Mas aqui nunca que o cara ia achar esse lance, né? Então jogam as pretas aqui. Como vocês jogariam nessa posição de pretas? Espero que vocês tenham pausado o vídeo para dar aquela pensada. Aqui, aparentemente, o único lance que salva o preto é bispo A3. Impossível achar esse lance praticamente, né? E a ideia é que depois de cavalo por A7, bispo B2 e o preto vai jogar com duas peças e uma torre pela dama, né? Mas ainda assim, na prática, o rei das pretas está meio estourado ali. E aí, qual é o problema de dama D7, né? Segue o cavalo E7 e depois de rei G7, dama H5. E aqui o preto abandonou, porque não tem como evitar dama G5 seguido de bispo por F6. E se jogar H6, por exemplo, cavalo F5, né? E aí tá caindo em H6, tá caindo em F6 também. E aqui o preto tá com problemas muito graves, tá? Então, eu espero... Nossa, esse vídeo ficou muito grande. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tentem experimentar as aberturas que eu venho mostrando aqui. Menos a Grob, pelo amor de Deus. Tentem experimentar as aberturas para vocês sentirem como é que é jogar, para vocês verem se vocês gostam dessa abertura ou não. Porque no futuro próximo isso vai ser bem importante. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.